Boa noite. Espero que todas estejam bem, todos estejam gozando de bastante saúde, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar de todo mal e que neste momento que estamos aqui juntos possa ser um momento agraciado pelo Senhor. Nós vamos continuar com os poemas, deslumbrando essa obra artística tão maravilhosa que esses poetas trouxeram para nós. Vamos continuar vendo Manuel Bandeira com O Bicho. Que bicho é esse? Nós vamos descobrir logo mais que bicho Manuel Bandeira está falando. É o elefante? É sobre o tigre? Sobre o leão? Ah, com certeza não é sobre o coronavírus. Então vamos lá, vamos ver os nossos slides, vamos continuar interagindo no grupo. Eu tenho certeza que a cada dia, a cada momento que estamos deslumbrando a nossa língua, nós nos apaixonamos cada vez mais, porque é extraordinário percebermos o jogo de palavras, como os poetas, os escritores, eles sabem dominar tão bem. E se eles sabem, nós também podemos saber, ok? Então vamos lá, dar continuidade à nossa aula ou começar com os nossos slides. Essa parte técnica aqui me deixa... Não sou muito hábil, percebe-se, não é? Bem, gente, vamos nos reportar agora para Manuel Bandeira. Vamos sair do desencanto e vamos para O Bicho. É interessante que no poema Desencanto, Manuel sofria exatamente o perigo da morte, a angústia da morte. Ele queria viver e, naquela época, realmente a tuberculose é só um milagre para sair daquela situação. Porém, Manuel Bandeira conseguiu, graças a Deus, ele conseguiu, e ele viveu ainda muitos anos, né? E vendo um pouquinho da sua biografia, ele conseguiu, ele galgou uma posição extraordinária. Aqui é um pouquinho do seu discurso no dia da posse. Na Academia Brasileira de Letras, Manuel Bandeira foi o terceiro ocupante da cadeira 24, eleito em 29 de agosto de 1940. Anteriormente, o lugar esteve ocupado pelo escritor Luiz Guimarães Filho. Veja só um pouquinho do discurso, né, de posse. A comoção com que neste momento vos agradeço a honra de me ver admitido à casa de Machado de Assis não se inspira somente na simpatia daqueles amigos que a meu favor souberam inclinar os vossos espíritos. Inspira-se também na esfera das sombras benignas, a cujo calor de imortalidade amadurece a vocação literária. Então, parabéns, né, para Manuel. Ele conseguiu viver e ainda viveu muitos anos, e durante esses anos sempre escrevendo algo maravilhoso para nós deslumbrarmos, desfrutarmos. E vamos ver O Bicho. Cadê o bicho? Vamos procurar esse bicho que não quer aparecer. Olha ele aqui. Vamos recitar juntos? O bicho. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ele escreveu esse poema quando estava no Rio de Janeiro, em dezembro, até depois da posse, se eu não estou enganada.
E vamos ver aqui um pouco da interpretação desse poema. Segundo o eixo temático, qual será o eixo temático? Qual será a mensagem principal desse poema em que o autor quis passar para nós? Você leu e acha que pode ser o bicho? Será que é o bicho a temática? Ou o homem? Ou o homem-bicho? Ou será que não é a indignação com a realidade que o homem vive? Este poema Bicho, escrito pelo autor brasileiro Manuel Bandeira, pernambucano, ele tece uma dura crítica social, é bem visível, da realidade brasileira dos anos 40. Vamos deslumbrar, vamos destrinchar aqui a interpretação. Você já deve ter pesquisado um pouco mais a respeito de Manuel, a época em que este poema estava inserido, qual foi o momento que ele escreveu. A gente viu que em Desencanto, Manuel escreveu na época em que ele estava buscando a cura, a recuperação. E aqui, qual foi a época? Vejam só, vi ontem um bicho na imundícia do pátio, perdão, catando comida entre os detritos. A gente percebe que Bandeira, quando ele diz vi, existem tantos olhares, são tantos olhares distintos. Eu olho despreocupadamente, eu olho rapidamente, eu olho sem muita atenção, eu passo, olho e não vejo. Aquele diz que vi, ele viu, mas um ver num debruçar, um ver em que você para examinar. Então ele passou pelo cotidiano. A vida de Manuel, pelo aquilo que nós conhecemos, pela sua biografia, ele possuía um status social, mas isso não tirou dele a sensibilidade de olhar, de se debruçar o outro, de ver o cotidiano e neste cotidiano perceber que o cotidiano de um não era o mesmo que o cotidiano do outro. Havia algo diferente. Ele viu um bicho, esse bicho deteve a atenção dele. Esse bicho deixou ele inquieto, atencioso, com um olhar perplexo. Ele voltou, ele parou, ele examinou esse bicho. E nesse poema, ele destaca o bicho da seguinte forma. Ele destaca o bicho, mas o lugar onde o bicho se encontrava. O cenário fatídico que esse bicho se encontrava, em que ele se deparava. E o que o bicho fazia. O que é que o bicho estava fazendo? Ele, no momento, ele não dá a descrição do bicho, mas ele põe o bicho em stand-by. Quem é esse bicho? Nós não sabemos quem é esse bicho ainda, mas nós sabemos que ele se encontrava num lugar de perplexidade. Ele estava na imundícia do pátio, mas dependendo do bicho, poderia realmente estar na imundícia do pátio. Quem sabe um rato? O rato geralmente vive numa imundície, catando comida entre os detritos. E ele estava fazendo algo. O que é que ele estava fazendo? Estava buscando aquilo que era necessidade, que é comida. Sem comida, nem o rato vive. Tem que ter comida. E é muito interessante esse olhar penetrante de Manuel. Como ele olhou, como ele examinou, ele poderia ter passado por este cotidiano rapidamente, mas ele se deteve, ele se debruçou, ele se envolveu. Né? E vamos olhar mais sobre esse poema. Né? O poema de Manuel Bandeira, a gente percebe logo pelos 3 primeiros versos, que expressa um discurso que a voz poética, certo? Que a voz poética
geme em função das misérias humanas. Quando fazemos uma leitura de mundo, você já deve ter feito, ficamos cientes que o período em que este poema foi escrito registrava-se uma terrível crise social, política e econômica. E nessa fase, os escritores que eram sensíveis a essas barbáries sociais, eles punham sua insatisfação em suas obras literárias. E foi aí que o poeta se inspirou, se deteve nesse social e colocou. Veja só, em nossa cultura, normalmente nós buscamos a qualidade dos alimentos, né? E mexemos para lá, e mexemos para cá, passamos um ano, uma hora, muitas horas, né, dentro de um mercado, deixa ver qual é a melhor uva, qual é o melhor preço, e uns não se importam com o preço, mas se importam somente com a qualidade, e aqui nós temos uma discrepância, e ele coloca essa discrepância, né? Ele coloca essa, essa situação, né? Porque, em paralelo com a nossa prática corriqueira de buscar a qualidade dos alimentos gostosos e saudáveis e poder examinar com cuidado, o homem, ou o bicho-homem, o bicho, como ele estava dizendo somente no início, como o bicho, revirava o lixo, mexia todo o lixo, mas mexia, não é? Não era procurando o melhor alimento, era catando comida entre os detritos. Ele revirava todo o lixo ali, o animal, cadê a comida dentro desse lixo? Eu quero comida, eu preciso de comida. Não é? Então, não é fácil. E quando ele achava alguma coisa, às vezes era pouca, às vezes era muita, mas quando ele achava, ele não examinava, ele não cheirava, não é? Ele não fazia como o homem, não é? Normalmente, na sua cultura, de buscar, de procurar a qualidade melhor daquela alimentação. Mas olha, existe um bicho, esse bicho está catando, esse bicho não está nem sequer examinando, esse bicho não está nem sequer cheirando, porque havia uma urgência para atender suas necessidades, porque ele estava ali quase morrendo, estava fraco, ele precisava então engolir com muita ganância, com muita pressa, com muita voracidade. Era a situação caótica desse bicho que o poeta estava colocando. É interessante também observar aqui Orlandi. Ele menciona algo que sempre acontece, a gente já falar aquilo que já foi dito. Bandeira, neste poema, na verdade, ele desperta um sentimento que provavelmente já fora sentido, mas o que parece ter sido esquecido, uma dor já vivenciada, a fome, como consequência de uma injustiça social. O poema ele vem aflorar nossa memória das condições precárias de sobrevivência que constituem uma sociedade desigual como a da nação brasileira. Orlandi, ele diz que todo dizer se acompanha de um dizer já dito e esquecido que o constitui em sua memória. Então, realmente, quem já não falou sobre a fome? Quem já não falou sobre a injustiça social? Quer seja numa crônica, quer seja numa reportagem, quer seja num poema. E esse poema vem aflorar, vem despertar, vem trazer à nossa memória que hoje ainda vivencia-se condições precárias de sobrevivência. Hoje ainda se tem uma sociedade desigual como a da nossa brasileira. Essa degradação não é nenhuma novidade. Orlandi é feliz quando ele declara que todo dizer se acompanha de um dizer já dito e esquecido. Porém, é impossível se calar. E há neste poema o grito da injustiça social, um grito com veemência. É preciso alguém ouvir esse grito angustiante.
este grito perseverante, talvez esperançoso, de que o grito suscite dias melhores, traga uma mudança significativa com políticas públicas que implementem a justiça social. Esse grito, ele precisa continuar existindo até que. Temos também a precariedade de condições. Vamos ver aqui também estes versos. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Ora, a leitura aqui da imagem do cão, do gato, virando a lata de lixo, naquela época até que era bastante comum. Mas na nossa contemporaneidade, apesar de ainda existir, já não é tido assim como algo muito normal, muito comum. É isso aí, é um gato, é animal, pode estar catando comida no lixo. Porque hoje os animais, eles são assim constituídos como parte da família. Eles já têm uma relação de afeto, de amizade, e eles são cuidados igual a bebês, com toda a regalia, quando eles fazem parte de uma família de um certo status social. Já o rato não é? O rato permanece lá no lixo, procurando comida entre os detritos. Mas os animais, na nossa realidade, da nossa época, já é visto de uma forma diferente. Felicidade, né? Para os animais. Bem, gente, vamos ver mais agora o restante deste poema, quando finalmente se identifica quem comia com voracidade. Que bicho era esse? Meu Deus, o bicho era um homem, uma criatura feita por Deus. Esse meu Deus é um vocativo, não é? É uma expressão de chamamento. E esse vocativo, ele mostra claramente a indignação social, a indignação com a injustiça social, o desapontamento do espectador. É feito, né, com muita repugnância. E aqui ele faz um apelo a Deus. Meu Deus, o que é isso, meu Deus? Cadê a humanidade que diz que teme a ti? Cadê a humanidade, Senhor, que fala no nome de Deus e não obedece a Deus e não faz aquilo que tu propões, aquilo que tu ensina? No teu mandamento, tu mandas amar ao teu próximo como a ti mesmo? Que sociedade é essa que comete tal barbárie? Meu Deus, tu que na tua palavra mencionas que ama aquele que cuida do pobre, tu que na tua palavra denuncia a insatisfação com a nação de Israel, quando a nação não cuidava dos órfãos, das viúvas e não alimentava os pobres e não tinha uma medida justa. Meu Deus, este vocativo ele chama bastante atenção. Aqui, o poema, ele mostra com clareza que havia um forte engajamento político, religioso e social no campo da crítica de Manuel. Nessa fase, a gente percebe um convívio íntimo entre a literatura e as ideologias políticas. Verdadeiramente, o objetivo do poema O Bicho centra-se na denúncia à desigualdade do país. A indignação do poeta é tamanha que ele clama por Deus. Ele clama por uma mudança. Interessante ouvir testemunho, numa conversa, um senhor que ele era dono de alguns hospitais. Ele vivia muito bem e em uma de suas viagens a trabalho, ele estava em Senegal e ele descobriu uma criança morta lá no chão e ninguém estava nem aí. Era um adolescente, uma pré-adolescente.
e ninguém estava aí. Ele procurou saber o que foi aquilo, tal, e ele descobriu que eram pré-adolescentes que já eram usadas no intercâmbio de prostituição. E vários homens tinham dormido com ela e ela não aguentou e morreu. E ninguém fazia nada. E este homem, dono de hospital, um cristão, temor a Deus, ele ficou tão indignado com a situação. Só que ele disse assim também: Meu Deus, o que é isso? Uma adolescente, uma pré-adolescente ser abusada, ser usada. Quando crianças eram vendidas para esses homens que educavam, e quando essa criança virava moça, mal chegava a ser moça, eles já estavam abusando num tráfico de prostituição. E aí este homem começou a clamar: Meu Deus, o que é isso? Que situação é essa? Eu estou indignado, meu Deus, faça alguma coisa. E ele diz que ouviu a voz de Deus nítida, clara, no seu homem interior, dizendo: Cadê você? E Deus chamava por ele, para que ele é quem fosse tirar essas pessoas da mão desses algozes. E a partir desse dia, ele com a família articulou-se de forma diferente, vendendo até hospitais, para viver uma vida de resgate dessas jovens da mão desses homens, desses algozes. E ele hoje ainda faz um trabalho social e espiritual extraordinário. E aqui Manuel Bandeira clama, a indignação dele é tão grande, o desapontamento é tão grande, ele diz: o que é isso, meu Deus? Como é que um ser humano pode gerenciar uma nação que traga tal injustiça social que chega a esse ponto, o homem chega a ser humilhado a esse ponto. Ele clamou a Deus e ele também ficou pensando: como é que pode um ser humano feito por Deus agir desta maneira? E nesse clamor, com este vocativo, com essa expressão de chamamento, ele chama não somente Deus, mas ele chama o homem a ter atitudes que agradem a Deus e venham ter atitudes de justiça social. Venham governar com uma política pública que implemente a justiça social. E aqui está o grito do poeta, o grito forte que vem de dentro da sua alma para que haja uma mudança. Então, nós vimos claramente que no poema percebe-se uma liberdade de conteúdo, uma linguagem simples, não formal, porque é uma literatura na época do modernismo. Expressa o retrato do cotidiano, a indignação com essa realidade de humilhação que o homem passa. Com o seu grito, eu creio que na sua ideologia ele sonha com um mundo mais justo. E no caso desse poema, o cotidiano da fome, da miséria está relacionado à anulação do homem, que foi colocado na condição de um animal, que nos dias de hoje nem são todos, porque muitos são colocados em excelente patamar. Podemos então perceber, com clareza, sintetizando, que o eixo temático desse poema é a indignação com a injustiça social. Ok? Vamos ao grupo?